E é justamente esse o principal, né? O principal, gente, motivo de nós queremos fazer dessa forma. Olha só, tem um cara chamado Peter Castro. Peter Castro, ele é o ex-apresentador da Fox News. E ele apresentou, né, uma palestra lá, apresentou a atual disputa política no nosso cenário hoje e no mundo, né? No mundo. E ele falou uma coisa interessante. Uma disputa do bem contra o mal. Quando todo mundo esperava que ele fosse falar de política, ele acabou trazendo uma outra situação. E ele disse assim, ó, quando a secretária do Tesouro defende que as mulheres têm que abortar mais para melhorar a economia, ou quando ela defende mutilação e castração de criança, o aborto, nós não estamos mais no debate político, mas no combate espiritual. Esse é um cara, o Peter Castro, repórter, né, de uma emissora esquerdista, né, emissora esquerdista, que está indo contra o modelo esquerdista que hoje a gente conhece, né? Universidade, a nossa mídia, né? Nós não estamos mais no debate político, mas no combate espiritual. Quer dizer, o Rodrigo Constantino também aqui do Brasil já falou isso, né? Aí eu lembro, gente, as mensagens que diz: pessoas terão revelações particulares, sua. Com certeza, se nós formos conversar com alguns aqui, já teve revelações particulares, que se for falar vai passar por louco. Pessoas que já tiveram sonhos, pessoas que já tiveram sentido de perseguição. Você está num ambiente, você está percebendo que alguém está lhe olhando. Eu digo alguém espiritual. Cheiro de podre, toque, ataque físico, doenças falsas, como a própria ansiedade, não falsa naquilo que ela faz, mas que você não tinha porque está ansioso. Ataque no físico, ataque nos seus bens. Conversávamos esses dias com uma amiga, ela foi aspergir a casa, simplesmente, vou dizer simplesmente, né? A garrafa voou. Gente, esse filme, Nefarious, alguma coisa desse tipo. Não tenho interesse de falar correto, até porque eu não sei inglês. Tá? Esse filme tem uma conversa, estou falando desse filme porque já o padre Francisco Amaral, Padre Paulo, entre outros, e os teólogos sérios, homens santos, corretos, avaliou esse filme. Um filme que não tem cena, cadeira voando, não. Um filme tranquilo ali, tranquilo. Ele tem uma conversa entre um serial killer, um cara que matava em série, condenado à morte, e um psiquiatra ateu. O papel do psiquiatra é descobrir se o prisioneiro é insano, se o prisioneiro ele é insano ou não. Caso ele fosse insano, um louco, ele não poderia ser morto. Era uma doença. Aí, o condenado, né, esse cara, ele diz assim, ele diz algo interessante. Ele não fala o nome dele quando o psiquiatra pergunta. Ele se apresenta como um demônio chamado Nefarious, alguma coisa assim. Neferious, acho que é isso. Nefarious. E esse demônio possui o Edward, que é o cara, que é o condenado.
Edward é o condenado. Então, e ele, o demônio, esse Nephilim, leva o Edward a cometer esses crimes. Para um psiquiatra que já falou, não, eu não levo isso a sério, porque eu sou ateu. Então você está vendo que é uma briga de um ateu e o próprio demônio querendo convencer ele. Então ele não dá bola, né, para o que o Edward, ou o demônio, afirmava. E classificava o bandido como um transtorno aí de... até ele fala no filme, né? De múltiplas personalidades. Então, ali o condenado ele é o que ele quiser. Só que o demônio revela um crime desse psiquiatra. Ele revela um crime do psiquiatra. Certo? E aí, é naquela mesma hora, enquanto ele dialogava com o psiquiatra, o demônio diz assim: nesse exato momento, a sua namorada está cometendo um aborto com a sua permissão. E aí? A namorada dele estava cometendo naquele momento, com o apoio do psiquiatra, um aborto. E aí o demônio dá um sermão, ou uma homilia, né, para o psiquiatra, dizendo assim, ó: o meu intuito é destruir o ser humano para atacar Deus. E faço isso ao longo do tempo de vida de vocês. Isso é distante da gente? Não. Isso é distante de nós? Não. Até que eu atinja a possessão inconsciente de vocês. Vocês acham que o que está acontecendo hoje no Brasil, esse psiquiatra, ele está ali defendendo as ideologias deles. Inclusive no filme mostra que as ideologias dele é defesa dos gêneros, né? Bem comum, comunismo, que é o avesso da comunidade cristã, porque a comunidade é o bem comum e o comunismo não é o bem comum. O comunismo é a troca da moral pela imoral em nome de dinheiro, e era o que ele estava fazendo. Ele estava abortando conscientemente que aquela criança que o demônio não chama de feto era um empecilho para o bem dele, para o sucesso dele. Entende? Então o demônio diz: ao longo do tempo da vida de vocês, até atingir a possessão inconsciente. Hoje no Brasil existe uma possessão inconsciente, gente. Não pense que esse povo que se uniu em torno desse barbudo estão sugerindo o que estão sugerindo por acaso. É uma possessão inconsciente. Não estou dizendo que ele fez pacto, não estou dizendo nada disso. Não estou dizendo nada disso. Como é o caso do Edward. Ele fez os crimes. Só que o caso do Edward é o mesmo caso do psiquiatra que está abortando. E o Edward está sendo... Ele é um protesto contra... um ser crítico contra o sistema. Qual sistema? Gente, a proposta é: me dê seus filhos. Não existe família. Não existe. Você é o que você quiser. Quando um homem com disforia, com 50 anos, sente desejo por uma criança de 5 anos, não tem problema. Ah, não, mas agora é exagero. Não, não é. O Cristo, do filme de Mel Gibson, acho que o nome dele é Jim Calvert, alguma coisa, sei que é JC. Né? Tanto que o cara está nem na idade de Cristo. Revelou um outro filme que levanta toda a pedofilia que existe em Hollywood e no mundo inteiro. Você acha que no Brasil é diferente? Quando a pastora, a ministra lá de Bolsonaro levantou isso, que exagero, Xuxa saiu contra, né? A rainha dos baixinhos. Qual os baixinhos? Qual os baixinhos? Aí o demônio
ele convida o psiquiatra a escrever o manifesto, olha o nome do manifesto, chamado para a liberdade de Deus para a humanidade. Chamado para você ser livre de Deus. Por quê? Porque ele estava abortando junto com a namorada. E não, repito, não era o feto, como o demônio fala no filme. Isto é a empreitada da falange de Satanás, como o demônio fala ali através desse condenado. Aí ele fala assim, ó, você já me serve, não precisa acreditar em mim. Não precisa você acreditar em mim, você já me serve. Não é o que diz Efésios 6:10? Não é contra homens, gente. Não é contra homens. Aí ele diz assim, ó, o demônio diz assim, ó, o nosso objetivo é promover o mal do povo. Entendeu? Sem que eles percebam. Está diferente no Brasil? Vocês viram quantas pessoas que se denominam ainda cristãos católicos e apoiam esse grupo? O grupo do psiquiatra do filme? Não, mas quando ele governou lá atrás, não importa, gente. 1936, Nossa Senhora aparece em Pesqueira, Pernambuco, minha terra. Terra de onde saiu Lula. Terra onde está sendo o povo mais humilhado. Não pense que é por acaso. Nossa Senhora só apareceu nos lugares específicos. Garavandal, Medigolho, veja o histórico anterior. E veja o depois. E veja o depois do Brasil. Eles tentaram em 32, eles tentaram em 64 e chegaram ano passado. Com a conivência de Papa, de Bispo, de leigos. Vocês estão vendo o conflito que está. O conflito que está na Jornada da Juventude. Vocês viram em Portugal, na cidade de Portugal, algum lugar lá de Portugal. Na frente do palco tinha uma imagem de um chifrudo. Gente, isso aqui que está no seu braço, no meu braço, quero falar na primeira pessoa, no meu braço, isso aqui não serve de nada se eu não entender o que está acontecendo. Se eu sou discípulo do último tempo, dos últimos tempos, se eu não entender o que está acontecendo, se eu continuar querendo música, eu sirvo na igreja, eu chego na hora, eu sou perfeito. Você até está pronto para a igreja, mas você não está pronto para o combate. Você até está pronto para entrar em conflito com outros irmãos, mas você não está pronto para o combate espiritual. Repito. Inclusive no filme tem uma cenazinha de um padre moderninho, né? Não existe demônio. Que demônio, que rapaz? Lá tem uma cena. Sabe o que o diabo diz? Quando ele entra ali, o demônio tem medo dele. Pronto. Quando ele se solta, né? É meio... Quando ele termina de falar que diz que o demônio não existe, que aquele é um transtorno psiquiátrico, sabe o que o demônio diz? Pô, fica mais um pouco aqui. Fica mais um pouquinho aqui conosco. Tá difícil de ver isso hoje na igreja? Não tá, gente, não tá. Não tá. Mas agora que isso tem a ver com a consagração. Tudo. Como é que é a morte do santo que levantou essa devoção? Que teve o privilégio de ter a Bíblia mariana. É isso aí, gente. Nosso objetivo é promover o mal no povo sem que eles percebam. É isso que diz o demônio. E aí o psiquiatra, você vai ver no filme, assista o filme. Ele defende a ideologia de gênero, né? Tem outro filme também, Não Olhe para o Alto, que você vai ver um grupo de azul e um grupo de vermelho. O grupo de vermelho, não olhe para o alto. Não olhe para o alto, esse povo de azul é louco. Povo de azul? Será que Hollywood está entrando em parafuso, está com medo?
Gente, a perseguição é enorme em cima dos artistas de Hollywood que se declararam cristão. E não importa o cristão, cara, crente, o católico. A teologia da libertação está longe de você? Está aqui na paróquia? A teologia da libertação está aqui na paróquia? Vocês percebem ou não? O pessoal do Instituto da Kelly Patrícia estava aqui. Aqui? Não, né? Mas é isso. Olhem, ensinado por Nossa Senhora. Sentiu que algo está ali ao teu redor? Lembra? Sino, chamado, lembra ele, aquele que está mexendo nas tuas coisas dentro de casa. Lembra ele. Eu sou escolhido. Nos umbrais da tua casa, a árvore da vida. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor volva seu olhar sobre nós e nos dê paz. Que nos abençoe Deus Todo-Poderoso, Pai,